Olá, família! Graça e paz, sejam todos bem-vindos! Quem já chegou? Quem está chegando? Quem vai chegar? Sejam todos bem-vindos, abençoados, a mais uma mensagem aqui pelo canal. Este é o nosso canal oficial, tá bom? Elson Jesus /MGV. Não se esqueça de deixar teu like, comentar, compartilhar. E quem não é inscrito, se inscreva e ative lá o sininho, tá bom? Vamos que vamos, sejam todos bem-vindos. Meu irmão Geraldo, tá ligado? Minha irmã Simone já chegou também. Vamos que vamos, abençoados. Esse é o tema que nós vamos desfrutar. Fernanda, seja bem-vinda, querida. O que estava perto de acabar ainda não tinha acabado. Este é o tema. O que estava perto de acabar, ainda na época de Paulo, não tinha acabado. Então vamos lá, vamos continuar crescendo. Nós estamos ouvindo várias espécies de vozes, né? E o apóstolo Paulo diz que toda espécie de voz que há no mundo, ela tem um sentido, né? Uma significação. Então ele já dizia, se a trombeta der o sonido incerto, quem se preparará para a batalha? Então assim, nós vamos sempre ouvir várias espécies de vozes e todas elas, dentro das suas linhas de verdade ou dentro das suas linhas teológicas, vai fazer um certo sentido. Mas vamos tirar as nossas vozes, né? Vamos tirar aqui, neutralizar todas as espécies de vozes e vamos dar ouvidos apenas à voz do Espírito, mediante a uma palavra ministrada com coerência, com contexto, né? Dentro de um entendimento amplo para que todos sejamos edificados, tá bom? Porque se cada um colocar o seu posicionamento, o seu achismo, a sua filosofia, aí vira bagunça, porque todo mundo vai estar com as suas verdades. Eu posso defender aqui a minha verdade, o irmão lá vai pregar, vai defender a verdade dele, o outro vai falar, vai defender a verdade dele, e aí vira confusão. Então, vamos neutralizar as nossas verdades e vamos filtrar a verdade do Evangelho. Vamos dar ouvido àquilo que o Espírito tem a nos falar mediante as Escrituras. Tá bom? Assim sendo, vamos que vamos. Olha lá. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13, versículo 8. O amor jamais acaba. Eu grifei o amor aqui, que é interessante, que nós vamos iniciar falando, né, esta frase. Se eu não me engano, sim, nós vamos finalizar e tem também essa questão. Porque o apóstolo Paulo, ele falando aos Colossenses 3,14, ele disse que o amor é o vínculo de quê? Da perfeição. Então o amor é o vínculo da perfeição. O próprio Jesus de Nazaré, ele já dizia, um novo mandamento vos dou, que eu vos amei uns aos outros, e nisto estava o cumprimento da lei, o amor a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Se nós ignorarmos isso, nós estamos ignorando tudo que Deus fez, ou quem Deus é, porque Deus é, na sua essência, amor. Então vamos lá. O amor jamais acaba, tá bom? O amor de Deus jamais acaba, independente das alianças, do contexto. O amor de Deus, o amor jamais acaba. Mas, havendo profecias, dizia o apóstolo Paulo, desaparecerão. Havendo línguas, cessarão. Não ia haver a necessidade deles estarem falando em outros idiomas, mesmo porque a ciência ia se expandir e as pessoas iriam aprender a outros idiomas por meio da ciência e não necessariamente pelo dom do Espírito que aconteceu lá no primeiro século na igreja primitiva. Então, havendo profecias, desaparecerão. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, passará. Porque o conhecimento sempre passa, né?
sempre renova, sempre atualiza, né? Então a ciência, o conhecimento sempre vai atualizando. Então, havendo ciência, passará. Versículo 9, 1 Coríntios 13, 9. Olhe para isso. Porque em parte... Como? Como? Agora já vai começar o manto aqui. Olha o que o apóstolo Paulo disse. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Paulo não conhecia na sua plenitude. Paulo não conhecia na totalidade. Na época de Paulo, a ministração da graça, no seu contexto, não havia ainda plenitude. Isso aqui é mais, como diz o meu irmão Geraldo, um tapa no focinho daqueles que dizem que teve a primeira plenitude, que foi a lei, teve a segunda plenitude, que foi a graça que Paulo pregou, e aí tem a terceira plenitude, que é a que nós estamos. Não, Paulo não viveu plenitude coisíssima nenhuma. Por quê? Porque o próprio Paulo vai responder. Ou eu vou responder por Paulo? Não, eu vou inventar aqui que Paulo viveu a plenitude. Não, aí. Porque em parte conhecemos. Paulo conhecia em parte. Ele não tinha plenitude. Porque em parte conhecemos e em parte nós profetizamos. Claro, havia o dom ali da profecia. Obviamente, Paulo não tinha o Novo Testamento escrito. Paulo usava os pergaminhos e as escrituras, a Torá. Então, Paulo conhecia em parte, não era na sua plenitude, não era na sua totalidade. Então, não houve plenitude na época de Paulo. E muito menos na lei, que foi defeituosa, que teve que procurar um lugar para estabelecer a segunda. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Olha lá, 13, 10. Quando, porém, vier o que é perfeito, então o que é em parte será o quê? Aniquilado, desfeito. Então observe que Paulo disse, nós estamos esperando o que é perfeito. E o que seria perfeito no contexto de Paulo? Paulo já dizia que o amor não acabava, então o amor estava aqui. O amor não acaba, né? Havendo profecias cessarão, havendo ciência passará, havendo isso e aquilo deixará de existir. O amor não acabava. Mas ele disse, quando porém vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Percebe-se que o amor continua, mas aquilo que era em parte seria aniquilado. Queridos, o que era perfeito que Paulo estava esperando era justamente a parousia, a vinda de Cristo e o fechamento de todas as coisas, onde de fato todas as coisas estariam plenamente, perfeitamente alinhada naquilo que era o que eles esperavam como perfeição, plenitude, totalidade. Agora, Paulo achava que ele estaria vivo, porque ele diz assim, os mortos ressuscitarão primeiro. Depois, nós que ficarmos vivos, nós vamos alcançar o que é perfeito, nós vamos desfrutar desta plenitude, desta totalidade. Mas ele morreu antes, então Paulo não viveu a plenitude, Paulo não viveu a totalidade, porque ele estava esperando o que era perfeito e ele não viveu a perfeição. Diferente de nós, ou daqueles que nasceram depois do ano 70, que já nasceram debaixo de quê? Da plenitude. Já nasceram debaixo de quê? Do governo eterno de Deus, do reino inabalável de justiça. Ou seja, já nasceram perfeitos, aquilo que Paulo ainda esperava. Viu aí? Então Paulo não viveu a plenitude, tá bom? Quem está entendendo? Tá claro? Porque aí fica difícil, né? Mudar e forçar a barra. Então vamos lá. 13, 12. 1 Coríntios 13, 12. Então nós estamos observando aqui que aquilo que estava prestes para acabar, ainda, no contexto de Paulo, não tinha acabado. Ou seja, que era a lei. Estava prestes a acabar.
Mas ainda não tinha acabado, porque sim, havia transição das alianças, sim. Aliás, das alianças não. Havia cruzamento pactual, sim. Alguém já disse aí que não havia cruzamento pactual coisíssima nenhuma. Claro que havia, abençoados. Tanto havia cruzamento pactual que Paulo foi chamado por quem? Por Jesus de Nazaré? Não, Paulo foi chamado pelo Cristo ressuscitado no caminho para Damasco. Ou seja, Paulo foi chamado depois da cruz. Se não houvesse cruzamento pactual, por que é que Paulo entrou no templo rapando a cabeça? Se não houvesse cruzamento pactual, por que é que Paulo circuncidou Timóteo? Se não houvesse cruzamento pactual, como um abençoado aí falou, que essa coisa de cruzamento pactual é mentira, porque na verdade na cruz, de fato, foi estabelecido plenamente. Não, abençoado. Na cruz foi, de fato, consumado ali, foi concretizado, né, espiritualmente falando, a lei, né, no sentido espiritual, não tinha mais nenhum tipo de eficácia, como nunca teve. Mas o processo do cruzamento pactual continuou. Tanto é que Paulo chegou a batizar algumas pessoas, depois ele diz, olha, eu batizei algumas pessoas da família de Cloé, Estefanas e tal, mas Cristo não me chamou para batizar, mas para evangelizar. Então observe que Paulo passou por este momento de transição, onde ele andou ali com os profetas ali ainda, vindo da circuncisão, todo esse processo abençoado. Claro que Paulo viveu isso. É claro que houve cruzamento pactual, sim. A discussão de Paulo com Pedro lá na igreja de Antioquia, né? Está lá registrado na segundo capítulo, né? Capítulo 2 de Gálatas. Olha lá, 1 Coríntios 13, 12. Porque agora, no momento de Paulo, na fala de Paulo, vemos como em espelho, não é agora eu e você, que estamos do lado de cá, depois da consumação dos séculos, no tempo de Paulo. Porque agora, que não havia plenitude de coisíssima nenhuma, porque agora vemos como em espelho, obscuramente, não era claramente, era obscuramente, embaçado, né? Então, veremos, olha o emprego do verbo, então veremos face a face, ou seja, claramente. Mas Paulo não estava vendo claramente. Paulo estava vendo obscuramente. Se Paulo tivesse vivido a segunda plenitude, como esses abençoados têm falado aí, então Paulo teria visto face a face, ou claramente. Paulo não via, abençoado. Paulo não via claramente. Porque agora vemos como em espelho, obscuramente. Então, veremos face a face. Agora, conheço na totalidade. Agora conheço na plenitude, é isso? Não. Agora conheço em parte, abençoado. É como tem um comediante que ele faz. Né? Agora conheço em parte. Então observe que Paulo, mesmo vivendo. Agora conheço em parte. Então, conhecerei, como também sou o quê? Conhecido. Então Paulo esperava chegar neste nível de plenitude, de conhecimento, o qual, volto a repetir, ele não alcançou, porque ele morreu antes da vinda, né, da perfeição, do que é perfeito, do que era, né, na época de Paulo. Então conhecerei, eu não conheço ainda, viu aí? Então Paulo nem conhecia ainda. Então conhecerei, como também sou conhecido. Não é isso? O próprio João dizia, quando ele se manifestar, veremos, o conhecemos como ele é. Ou seja, o veremos face a face.
Então, todos eles, ninguém viveu plenitude coisíssima nenhuma. Era transição pactual, sim, desde a cruz, né? Onde Jesus cumpriu a lei, o fim da lei foi Cristo, até a parousia, até a volta de Cristo, durante esse período de 37 anos, não é isso? De 33 a 70, estava havendo ali sim cruzamento pactual, principalmente porque o templo estava de pé e a maioria dos judeus, como a carta aos Hebreus revela isso, nós vamos chegar lá, estavam lá querendo ainda pagar dízimo, as lavagens, as abluções. E Paulo dizia, bom é que o coração se fortifique com graça e não com alimento que para nada aproveita aqueles que a isso se entregaram. Pegou aí, abençoado? Continuava as cerimônias, né? Então Paulo disse, então conhecerei como também sou conhecido, não conhecia ainda. Perceberam que de fato aquilo que estava prestes a desaparecer ainda não tinha desaparecido, ainda não tinha acabado? Esse é o tema. Pô, vamos entrar agora na carta aos Hebreus, que é onde a gente vai de fato trazer uma ideia melhor de tudo isso que nós já estamos falando aí há algum tempo sobre essa questão. Hebreus 8:6. Aí Paulo está repetindo para os hebreus, né, o feito de Cristo na cruz e o processo da transformação, da mudança ali. Agora, com efeito, obteve Jesus ministério tanto mais excelente, quanto é ele também mediador de superior aliança, instituída com base em superiores promessas. Então, a aliança que Cristo instituiu, né, que foi confirmada, né, foi firmada em superiores promessas. Então, eles estavam debaixo de promessas. Se eles estavam debaixo de promessas, não havia plenitude, abençoado. Porque Paulo disse, em parte conhecemos, em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, ou seja, os cumprimentos dessas promessas, aí o veremos face a face como ele é. Seremos conhecidos, ou conheceremos como também dele somos conhecidos. Então esta foi a aliança que Paulo estava explicando ali, né, debaixo ali das promessas que esta aliança iria trazer. Por exemplo, se eu disser que de fato, quando Jesus disse está consumado na cruz, e ali foi instituída a nova aliança, o pacto da graça, e já houve uma perfeição total, então todas as promessas contidas nesta aliança teria que acontecer exatamente na hora que Cristo gritou Tetelestai. E aí? Quando Cristo gritou Tetelestai, os mortos ressuscitaram? Quando Cristo gritou, bradou, está consumado, Tetelestai, os corpos foram glorificados? Quando Cristo gritou, Tetelestai, está consumado, o templo caiu? Não. O véu do templo se rasgou do alto a baixo, mostrando que a lei definitivamente não tinha nenhuma eficácia, porque ali estava se rompendo o sacerdócio levítico. A religião judaica estava se rasgando, Deus estava agora, na pessoa de Jesus, anulando o ofício sacerdotal, né? E se colocando como aquele mediador, né? Ou como aquele sumo sacerdote dos bens realizados. Entenderam, abençoados? Então, foi instituída ali no sangue, mas não teve o cumprimento das promessas no ato do derramado sangue. Teve o processo de transição. Não adianta esses abençoados tentar ficar aí argumentando, porque, abençoados, existe conteúdo, existe estudos, né? Temos respaldos para refutá-los dentro do Evangelho. Qualquer sistema religioso que se levantar, que usa a Bíblia como fonte de verdade. Minha internet está oscilando aqui, mas vamos continuar. Espero que dê para concluir o raciocínio. Então,
eles estavam sobre uma aliança, né? Com base em superiores promessas. Não tinha sido realizado ainda as promessas. 7. Porque se aquela primeira aliança tivesse sido sem... É o quê? Como é que é? Porque... Olha o condicional se. Porque se aquela primeira aliança tivesse sido sem defeito, ou seja, plena, cadê a plenitude da primeira aliança? Não, porque teve a primeira aliança, teve a primeira plenitude que foi a lei, teve a segunda plenitude que foi a graça e nós estamos na terceira plenitude. Não, abençoado, não existe isso, abençoado. Porque se a primeira tivesse tido plenitude, olha aí, aqui, ó. Porque se aquela primeira aliança tivesse sido sem defeito, ou seja, plena, completa, perfeita, de maneira alguma estaria sendo buscado lugar para uma segunda. Agora, interessante que na fala de Paulo aqui, Paulo diz, de maneira nenhuma estaria sendo buscado. E não que já chegou à plenitude, percebe? Estaria sendo buscado, ou seja, ainda estamos esperando esta plenitude desta aliança que foi estabelecida no sangue. Perceberam esses detalhes? Vamos continuar. 8:8. E de fato, repreendendo-os, diz: eis aí, vem dias, ou não vem um dia? Eis aí vem um dia, o dia do Senhor. Ou seja, o dia do... vamos supor, eis aí vem um dia, ou seja, no dia que Cristo foi para a cruz, um exemplo. Porque Paulo está falando aqui da profecia de Jeremias, mas Paulo não está dizendo um dia. Paulo está repetindo a profecia de Jeremias. Eis aí que vem um dia onde o Messias vai bradar, está tudo completo, está tudo consumado. Não. Eis aí que vem dias. Ó, um processo, né? Crescimento, evolução, caminhada, passo a passo, de fé em fé, de glória em glória, né? Eis aí que vem dias, diz o Senhor, que, e firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Aí os abençoados dizem, porque essa nova aliança era só para a casa de Israel e para a casa de Judá. É claro que o profeta, que isso aqui é repetição da profecia de Jeremias, o profeta está usando a divisão das tribos para dar ênfase a uma aliança que seria estabelecida para juntar quem estava separado, abençoados. Mas depois Paulo vai explicar que os gentios estavam separados, os não-judeus estavam sem Deus, né, sem as alianças, sem Deus, sem esperança no mundo. Então o profeta Jeremias, e Paulo está repetindo a profecia de Jeremias, ele usa a casa de Israel, a de Judá, que estava em quê? Em divisão, né? É como Jesus disse, o reino dividido não subsiste, né? De fato, repreendendo-os, diz, eis aí vem dias, diz o Senhor, e firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. 13, Hebreus 8:13. E aqui é o tema central dessa mensagem. Quando ele diz nova, torna antiquadra a primeira. Torna antiga a primeira. Torna caduca, né? A lei caducou. A primeira. Quando ele diz nova, torna antiquadra a primeira. Inoperante, fútil, inútil. Torna antiquadra a primeira. Ora, aquilo que se torna antiquadra e envelhecido está prestes a desaparecer ou prestes a acabar. Paulo não diz que acabou.
Paulo disse que estava prestes a acabar. Não tinha acabado ainda, abençoados. Perceberam, amados? Não tinha acabado ainda. Então, como é que eu vou dizer que a lei, de fato, na sua prática, né? Na prática, ela acabou definitivamente quando Jesus disse está consumado? Não. A obra que acabou foi a obra perfeita de Cristo. O que ele se propôs a fazer, aquilo que ele veio fazer, ele fez. Ele se entregou de fato. Ele cumpriu a lei, derramou seu sangue, remiu, né, o seu povo através do seu sangue e, espiritualmente falando, ali no ápice da cruz, ele já estava ali com o seu próprio sangue, juntando, aproximando os povos, né, os gentios, naquela época eram gentios, que não tinha aliança com Deus, com os judeus. Hoje, nós que estamos na plenitude, não existe mais gentio, nem judeu, porque todos nós somos um corpo, uma só família no eterno, e isso pelo Espírito. Amém, queridos? Quando ele diz nova, torna antiquada a primeira. Ora, aquilo que se torna antiquadro, né? E envelhecido, está prestes a desaparecer. Então, não tinha desaparecido ainda, estava desaparecendo. Por isso que Paulo fala na carta aos Coríntios, na segunda epístola, no capítulo 3, lá no versículo 9, versículo 7, 9 em diante, ele fala do ministério de condenação e morte, que foi glorioso, mas era uma glória transitória. A glória transitou, quer dizer, o próprio Paulo afirmou que eles estavam debaixo de transição, sim. Tanto é que ele estava falando para quem? Para os coríntios. Eles estavam falando, olha, se o ministério gravado com letras em pedra veio glorioso, de maneira que os filhos de Israel colocavam um véu sobre a face, para não ver a glória no rosto de Moisés, glória que era transitória, desvanecia, porque não tinha acabado ainda. Porque ele vai continuar falando na carta, mas isso é um assunto para uma outra hora, que enquanto era lido Moisés, o véu permanecia neles. Mas quando eles se convertessem ao Senhor, o véu de fato era tirado definitivamente. Ou seja, não haveria mais aquela transição que eles estavam submetidos por causa do ensinamento ainda de Moisés, né? E nós sabemos por quê. Porque o templo estava de pé e, de fato, nem todos entendiam aquele processo. Então, prestes estava para desaparecer. Na época de Paulo, na escrita aos Hebreus, não tinha desaparecido ainda, estava desaparecendo. Então, nós entendemos aqui que o que estava acabando aqui, definitivamente, era a lei, que estava desaparecendo. Olha como é claro esse texto, abençoado. Isso é uma chave, ó. Quando ele diz nova, tornou antiquada, tornou antiquada a primeira. Ora, aquilo que se torna antiquado e envelhecido está prestes a acabar. Então, o que era que estava acabando? Não tinha acabado definitivamente. O que era que estava acabando aqui? A lei. Como é que os abençoados dizem que no ano 70 acabou, foi a graça? Não, no ano 70 acabou de fato, foi a lei. Aí veio de fato a plenitude da graça. Quem concorda? Ou quem discorda, né? Hebreus 10, 9 diz assim: então acrescentou: eis aqui estou para fazer, ó Deus, a tua vontade. Remove o primeiro, tira o primeiro, e primeiro aqui é o primeiro pacto, é o primeiro concerto, é a primeira aliança, é a lei, não é isso? Remove o primeiro para o quê? Para só então estabelecer o segundo. Então, quando removeu totalmente o primeiro, aí sim foi estabelecido o segundo. Eu quero usar uma palavra aqui que meu irmão Georges Valente tem usado sempre. Querido, o que nós apenas queremos é a verdade para a gente somar e crescer. Como diz um outro irmão que virou aí uma mixagem,
Cadê o contexto? Cadê o versículo que a graça acabou? Não tem, abençoado. A graça não acabou. Você só encontra texto dizendo que a graça foi estabelecida, foi firmada e não acabada. Nós encontramos respaldos que a lei estava acabando e tinha que ser removido totalmente o primeiro para que fosse estabelecido o segundo. Agora, onde é que tem? Cadê o texto? Cadê o contexto que está dizendo que a graça acabou? Agora, tem texto que diz que a graça foi estabelecida, confirmada. Então acrescentou: eis aqui estou para fazer, ó Deus, a tua vontade. Remove o primeiro para estabelecer o segundo. E o primeiro a ser removido tinha que ter todos aqueles cumprimentos das promessas. Jesus não disse que o templo iria cair? Sim. Mas quando Jesus morreu, o templo continuou de pé. O templo só caiu na invasão de Jerusalém no ano 70. Então, como era que o segundo ia ser estabelecido? Se a promessa da queda do templo, que foi feita ainda dentro do cumprimento da primeira, estava de pé. Então, as coisas teriam que acontecer, tudo aquilo que Jesus falou. E Jesus foi bem claro, sucinto: não passará esta geração sem que tudo isto aconteça. O que é que aconteça, Jesus? Essa transição, esses fatos venham ocorrer. E foi ocorrendo, foram ocorrendo de fato até o ápice, né, do fim, definitivamente, da lei. Tanto no sentido espiritual da coisa, que foi logo no sangue de Jesus, e tanto no sentido, me ajuda aí, jurídico, né, religioso da coisa, porque eles continuavam lá com aquela questão cultural, né, do templo ainda na mente e dos sacrifícios, né? Cadê? Estão perguntando aí, né, Geraldo? Cadê o versículo? Cadê o capítulo? Vocês pegam no pé, né, gente? Vocês também não deixam o povo respirar. Deixa o povo estudar aí, quem sabe inventar aí uma Bíblia nova aí, né? Para ver se traz o capítulo e o versículo. Ai, ai. A gente se diverte, né? A gente é livre. A gente não tem dinheiro, mas a gente tem alegria. E ninguém vai roubar essa alegria que o Pai colocou em nós, né? Não são essas falácias que vai arrancar esse prazer maravilhoso que Deus colocou em nós. E, queridos, sincero e honestamente, eu não estou feliz aqui por estar aqui refutando ninguém, não, tá? Dependesse da gente, a gente não queria refutar ninguém, nem um sistema religioso, a gente queria andar, de fato, todo mundo nas mesmas pisadas. Como isso não é possível, né? Vamos defender a verdade do eterno e suportar uns aos outros em amor. Lembra lá do início? O amor permanece. Então, eu não vou deixar de amar os meus irmãos porque pensam diferente de mim. De maneira nenhuma. Ainda que eles não nos tenham como inimigo, eu não me considero inimigo de ninguém. Nem do sistema religioso tradicional e nem dos meus irmãos filósofos aí da plenitude, tá bom? Mas vamos seguir, que, enfim. Hebreus 7,16. Olha lá. Constituído não conforme a lei de mandamento carnal. Então a lei foi constituída em mandamento carnal. E pode ter alguma plenitude no que é carnal, pessoal? Cadê a primeira plenitude? Cadê a primeira plenitude da lei? Como? A primeira plenitude da lei? Como? Era um mandamento carnal. Quem é que pode ser pleno, completo, perfeito na carne? Ninguém. Não tem como, abençoado. A gente vai lendo e a revelação, o entendimento vai saltando aos nossos olhos. Que primeira plenitude da lei se era um mandamento carnal? A gente acabou de falar aí, né? Nós temos falado sobre os sacrifícios da religião, jejum, esforços, né? Meritórios, que não aperfeiçoam ninguém. A própria lei, Paulo disse que não aperfeiçoava ninguém, as obras da lei. Como é que havia perfeição na lei? Faz sentido. E eles estão dizendo, irmão, vamos avançar. Avançar para quê, amado? Isso aí é retroceder. Eu vou ser ousado aqui. Esse negócio aí é pior do que o sistema religioso. É mais engodo ainda.
Me desculpe, abençoado, mas é pior ainda. Porque o sistema religioso, como eu falei em outra mensagem aí, tem um bocado de conteúdo. Tem um bocado de assunto bíblico, né? Mas isso aí não, nem assunto bíblico não tem mais. Tem vãs repetições. Já estão se atrapalhando por aí. Constituído não conforme a lei de mandamento carnal, mas segundo o poder. O quê? O poder de uma vida indissolúvel. A graça foi instituída eternamente. Ela não se dissolve. Ela não se dilui. Acabou, só tem um pouquinho aqui. A graça não é uma água que derrama na sua mão e ela começa a escorrer, derramar, fugir. Não! A nova aliança, nova para os judeus e única para nós, ela foi instituída segundo o poder de uma vida indissolúvel, que não se dissolve, que não se dilui. Ou seja, a graça é o quê? Comente aí, eterna. A graça não e nunca acabará. Porque a graça é justamente a manifestação do amor de Deus. Havendo profecia, acabarão. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, desaparecerão. E o amor? O amor permanece. E o que é o amor, senão a manifestação desta graça? Isso é amor. Amor em primeira mão para os judeus, derramar sangue e resgatar da lei, no ministério de condenação e morte. E amor em segunda instância, se eu posso usar isso? Em segundo, não vou dizer em segundo plano, né? Mas em segundo lugar, vamos colocar assim, para aproximar os gentios. Isso é o que, abençoado? É amor. Abençoados, quando você diz que não está na graça, que a graça não foi para você, você está ultrajando, desprezando o feito do Cristo. Você está cuspindo no Evangelho eterno. E o Evangelho eterno aqui não é aquela frase de Apocalipse 14:6. O Evangelho eterno é as boas notícias eternamente, a plenitude da graça de Deus. Cadê o versículo? Cadê o capítulo? Graça igual amor, exatamente, irmão Danilo. A graça é igual amor. Romanos capítulo 5, versículo 8. Romanos capítulo 5, versículo 8. Deus deu prova do seu amor. Aí Paulo diz, em que Cristo morreu por nós. Paulo e os seus irmãos compatriotas. Por quê? Porque ele vai dizer, sendo nós ainda pecadores. Então Deus deu prova do seu amor. Eita glória. Rapaz, me deu vontade aqui de dar uma baixúria. Isso é forte, igreja. Isso é forte, igreja. Rapaz, eu tô na unção do eterno. Em que Cristo morreu por nós, disse Paulo. Deus deu prova do seu amor. A graça é a prova do seu amor, abençoado. Se eu digo que a graça acabou, eu digo que o amor de Deus acabou. E a palavra diz que o amor nunca acaba. E aí? Lá no final do versículo, do capítulo 13, no versículo 13 de 1 Coríntios, Paulo disse, agora permanecem esses três. A fé permanece também. A esperança, dentro daquele contexto, nós temos outro tipo de esperança, né? Mas todo mundo espera alguma coisa, né? Tem uma música que diz, quem espera que a vida seja feita de ilusão, pode até... alguma coisa assim. Então todo mundo espera alguma coisa. Tá bom, pessoal? A esperança deles foi uma. Lembra lá dos judeus que esperavam entrar na terra prometida? Caminhando eu vou,
para Canaã. Era isso, era uma esperança deles. Lembra da esperança do povo que estava vivendo ali na época de Paulo? Esperando a parousia, esperando o cumprimento das promessas, esperando a glorificação dos corpos, não é isso? No nosso contexto, nós não estamos esperando essas coisas. Nós já estamos espiritualmente falando totalmente realizados. Agora nós estamos esperando o quê? Essa questão de estarmos de fé em fé, reinando em vida, esperando sempre o melhor para minha vida, para minha família, para os meus irmãos, para você que me acompanha aí, quem recebe. E aí ele vai dizer, mas o maior de todos é o quê? O amor, porque o amor permanece. O amor é eterno. E se o amor é eterno, a graça é a manifestação do amor de Deus. Permanece para todo sempre. Por quê? Mas segundo o poder de uma vida indissolúvel, que não se dilui, não pode acabar. Hebreus 9,14. Hebreus 9,14. Muito mais o sangue de Cristo, que pelo quê? Que pelo Espírito até o ano 70 acaba. Não, abençoado. Muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno. O sangue de Cristo não foi algo que se diluiu, que acabou. Acabou, claro, o sangue, né, do Nazareno. Mas a sua eficácia eterna não acaba. Por que não acaba? Porque foi oferecido não pelo sacerdócio levítico. Não era aquele cordeirozinho que o sacerdote pegava anualmente, matava e jogava o sangue na congregação de Israel, não. Foi oferecido pelo Espírito do Eterno, pelo Espírito Eterno. Ou seja, o que Deus fez em Cristo no derramado sangue foi algo para toda a eternidade, não até o ano 70. Porque no ano 70 acabou, BBB, bababá. Não, abençoado, por favor, tenha humildade. Fazer igual o sistema religioso. Volte ao primeiro amor. Arrependa-te de onde caíste. Onde foi que você caiu aí no decorrer da caminhada, né? Há muitas ciências, muitas informações deixaram vocês inchados. Né? Né, abençoados? Querendo ser sábios, estão delirando, tornaram-se loucos. Paulo disse, se eles tivessem sabedoria, nunca teriam crucificado o Senhor da glória. Entre os perfeitos, falamos sabedoria. Mas se eles tivessem sabedoria, não teria crucificado o Senhor da glória. Assim como aquele povo que não tinha sabedoria estava crucificando o Senhor da glória, o sistema religioso, e agora esse sistema novo, está crucificando, expondo ao vitupério, à vergonha, novamente, o que Cristo fez. Ou querendo crucificar novamente Jesus. Ultrajando o Espírito da graça, desfazendo daquilo que foi oferecido pelo Espírito Eterno. Cadê o versículo? Cadê? Muito mais o sangue de Cristo que pelo Espírito Eterno. Sim, é isso que eu vou dizer mesmo. O sangue de Cristo serviu para mim, sim. Elson Jesus dos Santos, falando aqui da Bahia. Ministro a graça de Deus e não ignoro o sangue de Jesus de Nazaré derramado. Não remi o meu pecado porque eu não estava debaixo da transgressão da lei e o pecado ali era a transgressão da lei. Não me reconciliou com o Pai porque eu não estava separado de Deus. Tá bom? Não me justificou do ministério de condenação e morte, porque eu não estava debaixo do ministério de condenação e morte. Mas o sangue que ele fez isso nos judeus foi o mesmo sangue que eu, que não era judeu, fui aproximado. E o espírito dele testifica no meu espírito. Testifica no teu? Então o sangue dele serve sim. Muito mais, o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno, a si mesmo
se ofereceu sem mácula a Deus, purificará, não tinha purificado ainda, porque mesmo que a mente dos hebreus estava tudo ainda contaminada, purificará a nossa consciência de obras mortas, obra da lei, do primeiro pacto, que eles dizem que foi perfeito, para servirmos ao Deus vivo. Amém, abençoado? Está claro ou não está claro? Como diz o meu irmão Geraldo, está claro. Vamos lá. 10:29, Hebreus. De quanto mais severo castigo, julgais vós, será considerado digno aquele que calcou aos pés o Filho de Deus e profanou o sangue da aliança com o qual foi santificado e ultrajou, ou em outra linguagem, ultrajar o Espírito da graça. No contexto, Paulo está dizendo, quebrantando alguém a lei de Moisés, morre por testemunho de 2 ou 3 pessoas. De quanto maior castigo cuidais vós, será julgado merecedor aquele que ultrajar o Espírito da graça e tiver por profano o sangue da aliança com o qual foi santificado. O que é que está acontecendo? Se eu digo que a graça acabou, eu estou ultrajando o Espírito da graça. Por quê? Porque a graça não foi apenas o derramado sangue de Jesus de Nazaré. A graça foi oferecida pelo Espírito eterno para todo sempre, e ela, a graça, é o quê? Espírito. A aliança da lei foi carnal. A aliança da graça é espiritual. E o que é espiritual permanece para todo o sempre. Quem recebe? Vai dando glória. Efésios capítulo 1, versículo 21. Olha que coisa linda, e Paulo já comentava lá, mesmo antes de alcançar a perfeição e a plenitude. Acima de todo principado e potestades e poder e domínio, e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, no século de Paulo, mas também no vindouro. Não só no presente século de Paulo, mas também no século vindouro. 22. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja. E a igreja aqui é o corpo de Cristo, a unidade de judeu e gentil. Tá bom? 23. A qual é o seu corpo. Então a igreja constituída por judeu e gentil, a nova Israel de Deus, é o seu corpo. A plenitude daquele que enche tudo em todos. Ah, mas não existe mais igreja não, irmão. A igreja só existiu no primeiro século. Como é que é? Se não existe igreja, não existe o corpo, porque a igreja é o corpo. Se não existe o corpo, não existe o cabeça da igreja, ou cabeça do corpo, que é Cristo. Se não existe Cristo, não existe Deus, porque Cristo é Deus. Se não existe Deus, não existe eternidade. Se não existe eternidade, não existe pátria eterna. Se não existe pátria eterna, não existe ninguém, não existe nada. Tá complicado, né, abençoados? Quer dizer, o evangelho vem para descomplicar aquilo que o sistema complicou. Aí vem... É complicado, realmente é complicado.
O qual é o seu corpo, a plenitude daquele que já está cheio? Na fala de Paulo? Não, que enche. Ó, enche. Vou usar meu copo aqui novamente como referência. O copo está vazio. Eu pego uma garrafa e vou, o quê? Enchendo. A lei era uma lacuna. Estava vazia. Ninguém se aperfeiçoava. Jesus veio com seu sangue, começou a encher, iniciou no derramar do seu sangue. Acabou com a lei, estabeleceu o pacto da graça. Mas tinha que haver uma plenitude. Simbolicamente falando, esse sangue continua sendo derramado nesse corpo, tá? Para que houvesse de fato uma plenitude, um enchimento. A qual é o seu corpo? A plenitude daquele que enche. Não tinha enchido ainda. Enche tudo em todos. Da cruz até o ano 70, até a consumação dos séculos, Deus continuou enchendo o corpo, enchendo a igreja. Até a plenitude, até o copo transbordar. Nós estamos na plenitude, nós estamos transbordando da graça de Deus. Efésios 3:11. Estamos encerrando. Efésios 3:11. Segundo o seu quê? Eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor. O eterno propósito, abençoado, não foi um propósito. Jesus não veio morrer na cruz e acabar. Pulou aqui, foi? Não, tá certo. Segundo o eterno propósito. Jesus não veio morrer na cruz para o seu efeito, o efeito da sua morte, acabar no ano 70, não. O efeito da sua morte, da sua graça, é eterno. Daqui a 100 anos, daqui a 1000 anos, daqui a 10.000 anos, o efeito da cruz de Cristo permanece eternamente, porque é um espírito eterno. É o espírito da graça, é um eterno propósito. Não acaba, tá bom? Que estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor. 18, Efésios 3:18. Para que possais compreender com todos os santos qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade. Viu aí, abençoados? Observe que o nosso compreendimento, a nossa compreensão, o nosso entendimento é limitado. Largura, comprimento, altura e profundidade é o que Deus quer que o conheçamos dele. E agora? Será que a gente está atrofiado? Não, a gente está crescendo sob a edificação no fundamento que é Cristo, eternamente. Amém? E aqui nós encerramos. Efésios 3:19, encerramos. E conhecer, olha lá que eu falei, ó, o amor de Cristo, lembra? Nós começamos com o texto dizendo, havendo profecia cessarão. Aliás, o amor jamais acaba, porque o amor é o vínculo da perfeição. E a graça de Deus é a manifestação desse amor que eternamente não acaba. E conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude
de Deus. Quanto mais você conhece o amor de Cristo, mais plenitude de Deus você vive. Quanto mais eu conheço o amor de Cristo manifestado por graça, mais eu me encho da plenitude do Evangelho. Paulo não estava vivendo a sua totalidade nessa plenitude, mas Paulo já sabia que o amor jamais acabaria. Quanto mais eu me relaciono com Deus, quanto mais eu me envolvo no amor de Deus, eu vou me enchendo desse conhecimento e dessa plenitude. Paulo disse, se eu queimar o meu corpo, se eu distribuir minhas riquezas, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se não tivesse amor, nada seria. Então o amor, de fato, é o vínculo da perfeição, e nesse conhecimento desse amor maravilhoso, nós vamos nos enchendo desta plenitude de Deus. Tá bom, abençoados? Graça e paz, eu espero que vocês tenham sido edificados. Eu sou edificado por vocês também, porque um planta e o outro rega, como disse Paulo, Deus dá o crescimento. Mas a gente vai sendo edificado mutuamente, como disse o apóstolo Paulo, para que todos sejam edificados. E é nesse amor e é nessa plenitude que nós somos edificados, sabendo que de fato houve sim uma transição, houve um cruzamento pactual, houve promessas para aquele povo, que é uma realidade em nossas vidas, e nós estamos desfrutando de uma graça que é eterna. Isso que eu estou fazendo aqui é uma manifestação do amor e da graça de Deus. Você que me ouve, você que comenta, você que respira, você que anda, você que fala, isso é graça de Deus. A graça de Deus, ela nunca vai acabar, porque a graça de Deus é a manifestação do seu amor. Entendendo o conceito pactual, derramar de sangue, propósito, mas nunca, jamais anular a graça de Deus. Paulo disse, se a justiça procede da lei, não anulo, disse Paulo, não anulo, não aniquilo, eu não desfaço da graça de Deus. Se a justiça procede da lei, das obras, segue-se então que Cristo morreu em vão. E eu não recebo que Cristo, o nosso Deus, Cristo ressuscitado, ele não morreu em vão. Jesus de Nazaré, Cristo histórico, que era a manifestação de Deus em carne, ele não morreu em vão. Ele não foi o teu Senhor, porque nós não estávamos debaixo do seu pastoreio, tá bom? Mas o Espírito Eterno que estava nele é esse que nos conduz em perfeita vitória. Ele não morreu em vão, porque ele foi oferecido pelo Espírito Eterno e a graça é o Espírito. Amém? Graça e paz, família. Até o nosso próximo encontro. Amanhã estamos de volta neste mesmo horário. Vamos comentar mais algumas coisas aí para a gente estar crescendo junto. Continuando mantendo o nosso foco naquele que vive e reina para todos sempre. Amém. Beijo no coração. Graça e paz. Se te edificou, vai edificar outras vidas. Compartilha aí à vontade aí e vamos fazer com que a palavra corra e seja glorificada.